Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Hoje, antes que o mundo lá fora exija a sua atenção, antes que as preocupações tentem ocupar o primeiro lugar no seu coração, permita-se viver este momento com Deus. Este novo dia não começou por acaso. Você acordou porque Deus lhe deu mais uma oportunidade, mais uma chance de respirar fundo, recomeçar, escolher melhor, amar mais, confiar mais e caminhar com fé. Então, neste instante, silencie um pouco o coração. Entregue a Deus tudo aquilo que já passou pela sua mente nesta manhã. As responsabilidades, as dúvidas, os medos, os planos, as decisões, os desafios e também os sonhos que você carrega. Nada disso precisa ser enfrentado sozinho. Comecemos este dia na presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com confiança. Que a Tua luz ilumine meus caminhos, que a Tua paz acalme minha alma, e que a Tua palavra me dê direção para viver este dia com coragem, sabedoria e esperança. Que eu não comece este dia dominado pela pressa, pela ansiedade ou pelo medo. Que eu comece este dia lembrando que sou filho amado, filha amada, e que existe um Pai no céu que cuida de mim. Com o coração aberto, escutemos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebestes um espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra forte para iniciar o dia. Jesus hoje nos ensina que a oração não precisa ser complicada. Ela não precisa nascer de frases perfeitas, nem de discursos longos, nem de palavras difíceis. A oração verdadeira nasce de um coração que confia. E isso é libertador. Porque muitas vezes a gente começa o dia já tentando resolver tudo sozinho. Acorda pensando nos problemas, nas tarefas, nas cobranças, nos compromissos, naquilo que faltou ontem e no que precisa dar certo hoje. Mas Jesus nos recorda uma verdade poderosa. O Pai sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Isso não significa que não devemos rezar. Pelo contrário, significa que podemos rezar com mais confiança, com mais liberdade, com mais simplicidade. Não estamos falando com um estranho. Estamos falando com o Pai. E quando um filho se aproxima do Pai, ele não precisa fingir força, não precisa esconder a fragilidade, não precisa organizar tudo por dentro antes de ser acolhido. Deus conhece o seu coração por inteiro. Ele sabe das batalhas que você trava em silêncio, sabe das preocupações que você não comenta com ninguém, sabe das lágrimas que você segurou, sabe também do esforço que você tem feito para continuar, mesmo quando parece difícil. Por isso, hoje, comece o dia com esta certeza. Deus já está neste dia antes de você. Quando você chegar aos lugares onde precisa estar, Deus já estará lá. Quando você enfrentar uma conversa difícil, Deus estará com você. Quando precisar tomar uma decisão, a sabedoria de Deus poderá guiar seus passos. Quando bater o cansaço, a graça de Deus poderá renovar suas forças. O Pai Nosso que Jesus nos ensina é mais do que uma oração conhecida. É um mapa para atravessar o dia. Quando dizemos, Pai Nosso, lembramos que não somos órfãos neste mundo. Quando pedimos,
venha o teu reino, estamos dizendo: Senhor, reina também nos meus pensamentos, nas minhas escolhas, nas minhas palavras e nas minhas atitudes. Quando rezamos, seja feita a tua vontade, entregamos a Deus o controle que tantas vezes tentamos carregar com nossas próprias mãos. Quando pedimos o pão de cada dia, aprendemos a viver o hoje. Não o peso de todos os dias ao mesmo tempo. Não a ansiedade pelo futuro inteiro. Apenas o hoje, com a graça que Deus dá para este momento. E quando falamos sobre perdão, Jesus toca numa parte muito séria da nossa vida. Porque não dá para começar um dia leve carregando um coração preso. A mágoa pesa, o ressentimento cansa, a falta de perdão rouba energia, paz e alegria. Perdoar nem sempre é fácil, mas é um caminho de liberdade. Talvez hoje Deus esteja chamando você a não alimentar aquilo que machuca a sua alma. Talvez Ele esteja convidando você a entregar uma ferida antiga, uma lembrança pesada, uma situação mal resolvida, uma dor que já ocupou espaço demais dentro do seu coração. Perdoar não é negar o que aconteceu, é permitir que Deus seja maior do que aquilo que aconteceu. E depois, Jesus nos ensina a pedir proteção. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que oração necessária para esta manhã! Porque todos nós precisamos da força de Deus para vencer as tentações do dia. A tentação de desistir, de reclamar de tudo, de responder com grosseria, de agir por impulso, de perder a esperança, de se comparar, de achar que nada vai mudar. Hoje, peça a Deus um coração firme, um coração que não se abala facilmente, um coração que sabe respirar antes de reagir, um coração que escolhe a fé em vez do medo, um coração que caminha com Deus, mesmo quando o dia não sai como planejado. Agora façamos juntos a nossa oração da manhã. Senhor meu Deus, obrigado por este novo dia. Obrigado pela vida que recebo nesta manhã. Obrigado porque, mesmo antes de eu abrir os olhos, o Senhor já cuidava de mim. Eu te entrego este dia por inteiro. Entrego meus pensamentos, meus sentimentos, meus compromissos, minhas conversas, meu trabalho, minha casa, minha família e todos os lugares por onde eu passar. Conduze-me, Senhor. Que eu não desperdice este dia com medo excessivo, preocupação sem fim ou pensamentos negativos. Ajuda-me a enxergar as possibilidades, a valorizar as pequenas bênçãos e a seguir em frente com fé. Dá-me ânimo para fazer o que precisa ser feito. Dá-me serenidade para aceitar o que não depende de mim. Dá-me inteligência para escolher bem. Dá-me paciência para lidar com pessoas difíceis. Dá-me humildade para reconhecer meus erros. Dá-me coragem para recomeçar quantas vezes for necessário. Pai amado, coloca paz dentro do meu coração. Que nenhuma notícia, nenhuma palavra dura, nenhuma contrariedade e nenhum obstáculo consiga roubar a confiança que deposito em Ti. Abençoa minha família. Guarda aqueles que eu amo. Protege nossa casa, nosso caminho, nossa saúde e nossa fé. Livra-nos de todo o mal. Livra-nos dos perigos visíveis e invisíveis. Livra-nos das escolhas erradas, dos pensamentos de derrota e de tudo aquilo que tenta nos afastar do Teu amor. Senhor, ensina-me a perdoar. Tira do meu coração aquilo que me prende ao passado. Cura as feridas que ainda doem. Ajuda-me a viver este dia mais leve, mais livre e mais próximo de Ti. Que eu seja instrumento da Tua paz. Que minhas palavras levantem e não derrubem. Que minhas atitudes revelem bondade. Que minha presença leve esperança. Que minha fé permaneça firme, mesmo diante dos desafios. Hoje, eu escolho confiar. Confio que o Senhor sabe do que eu preciso. Confio que o Senhor caminha comigo. Confio que a Tua vontade é caminho de vida. Confio que este dia está em Tuas mãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que esta manhã seja marcada pela presença de Deus. Siga em frente com alegria. Levante a cabeça. Respire fundo. Você tem um pai que sabe do que você precisa e que não abandona os filhos no caminho. Que o seu dia seja abençoado, produtivo, leve e cheio da graça de Deus, e que em cada passo de hoje você se lembre: com Deus, você não apenas enfrenta o dia, você vence o dia. Amém. Que Deus abençoe a sua manhã e conduza cada passo do seu dia. Vá em paz, vá com fé e lembre-se: Deus sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Se esta oração tocou o seu coração, inscreva-se no canal para receber todos os dias uma mensagem de fé e esperança. Deixe o seu amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa desta bênção hoje. Que o seu dia seja iluminado por Deus.